Muito bom dia a todos os irmãos e irmãs, tanto os que estão aqui presentes na igreja, quanto também aqueles que estão remotamente em casa. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia que, historicamente, os cristãos, desde a ressurreição de nosso Senhor Jesus, têm dedicado suas manhãs para adorá-lo, louvá-lo e também para ouvirem a palavra de Deus pregada, celebrarem a ceia do Senhor, estudarem a palavra do Senhor. E nesta manhã, cumprindo este princípio bíblico tão importante e mantendo firme essa boa tradição da igreja, estamos aqui juntos para louvá-lo e para ouvir a sua palavra. Eu convido os irmãos para juntos abrirem comigo a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1 ao 16. Eu farei, portanto, a leitura da palavra do Senhor que diz: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que haveriam de receber mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos receberam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este o último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nesta oportunidade eu quero partilhar com os irmãos o seguinte tema: a generosidade de Deus. Faremos uma reflexão deste tema da generosidade, na verdade, da graça de Deus para com os homens, para com os pecadores. Ao final de O Peregrino, de John Bunyan, é interessante que John Bunyan, no final do seu livro, ele observa que existe uma entrada para o inferno, mesmo à porta dos céus. Judas Iscariotes é a prova disto. Na noite em que traiu a Cristo com um beijo, ele saiu da presença do Senhor Jesus Cristo, e ele saiu para sempre, na verdade, e selou a sua própria ruína eterna, suicidando-se e então partindo para a eternidade sem mesmo se arrepender. Num certo sentido, sua entrada no inferno deu-se às portas do céu, literalmente. Todavia, há também uma realidade contrastante e ilustrada no ministério terreno do Senhor Jesus, que o pior pecador pode ser conduzido ao céu estando às portas do inferno. Publicanos, prostitutas, ladrões e moribundos, todos encontraram em Jesus um Salvador que deu-lhes a vida eterna.
Ninguém estava fora do alcance do seu poder redentor. E o que é interessante é que ninguém, em toda a Bíblia, que se arrependeu, ficou sem o perdão. Todo o pecador arrependido, que pela fé rendeu-se ao Senhor Jesus, recebeu completa salvação, como nos é prometido, por exemplo, em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Vemos um homem que é chamado ao arrependimento e à fé ainda na infância, como Timóteo. Ainda muito jovem se converteu. Vemos outro que é salvo por Cristo na hora 1/10, como lemos aqui nesta parábola, como ladrão na cruz. Mesmo assim, o Evangelho que encontramos na Palavra de Deus permite-nos crer que estes dois homens, tanto Timóteo no início da sua caminhada, como o ladrão da cruz nos minutos finais, perto da sua morte, mas se arrependeu nesses minutos finais, a Bíblia nos permite dizer que ambos estão perdoados diante de Deus. Estão na glória celestial. Em Mateus, no capítulo 20, versículo 1 ao versículo 16, Jesus conta uma parábola que ilustra este princípio. Acabamos de ler esta parábola. Esta é uma parábola acerca do reino dos céus, conforme lemos no versículo 1, onde a graça de Deus é o fator predominante, determinante. Portanto, esta parábola não é sobre leis trabalhistas, tá bem? Essa parábola é uma lição espiritual e não uma aula sobre leis trabalhistas. Por favor, não parta para essa linha. O ensino básico desta parábola é que Deus nos chama para fazermos parte do seu reino em tempos diferentes, e a todos aqueles que Ele chama, Ele oferece a mesma coisa. Ele nos chama em tempos diferentes e a todos Ele oferece a mesma coisa. E é interessante essa parábola. A parábola descreve um dono de uma propriedade, ou pai da família, ou um proprietário, ou um empregador generoso. Há muitas formas de retratá-lo, mas a nossa tradução trabalha mais nessa linha do proprietário de uma terra, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Estes homens foram contratados para trabalhar por 1 denário por dia. O denário era o salário, correspondia a um dia de trabalho, por exemplo, de um soldado romano naquela época. Não era um salário muito baixo, era bom o salário. É uma moeda de prata, poucas gramas de prata. Era um ordenado razoável naquele tempo. Suponhamos que eles começaram a trabalhar, conforme os versículos 1 e 2, por volta das 6 horas da manhã. O proprietário continuou verificando a praça ao longo do dia, e sempre que ele encontrava trabalhadores disponíveis para trabalhar, mandava-os para a sua vinha com a promessa de que iria lhes pagar o que fosse justo. É interessante que ele só prometeu o denário para o primeiro grupo. Os demais ele disse: eu pago o que for justo. O dia de trabalho estava praticamente encerrado quando, no versículo 6 aqui da parábola, aquele que voltou mais uma vez, nesse caso, o proprietário voltou mais uma vez à praça e encontrou um grupo de pessoas disponíveis para o trabalho, que estavam lá o dia todo, já era quase 5 horas da tarde. E restava, portanto, apenas 1 hora de trabalho naquele dia. Mesmo assim, ele encontrou trabalhadores à toa naquele lugar, na praça, e contratou-os para trabalhar na sua vinha. E no final do dia, conforme a lei de Deus diz, em Levítico 19, versículo 13, também Deuteronômio 24, versículo 14 e 15, que diz que não deixe para pagar o diarista no dia seguinte, sobretudo se ele for pobre, nem mesmo o estrangeiro, porque ele precisa desse dinheiro para comer. Portanto, no final da jornada, era o dever do que contratou era pagar esse trabalhador. Então, este proprietário, além de ser generoso, conforme vamos ver aqui no final da parábola, era um homem honrado, que cumpria a lei. Portanto, no final do dia, o proprietário da vinha instruiu o seu administrador para pagar os seus trabalhadores. Algumas traduções diz mordomo, e é exatamente a mesma coisa, não é? O administrador dos seus negócios ali. E ele orientou como o administrador devia pagar os trabalhadores, começando pelos últimos e indo até os primeiros, que começaram
no nascer do dia, logo na madrugada. Aqueles que haviam trabalhado 1 hora, de acordo com o texto, receberam 1 denário, o equivalente ao salário de um dia de trabalho. Aqueles que haviam trabalhado 3 horas, receberam 1 denário também. Aqueles que haviam trabalhado 6 horas, receberam 1 denário. E aqueles que haviam passado o dia todo, praticamente 12 horas de sol, do início, do nascer do sol ao pôr do sol, trabalhando intensamente, receberam 1 denário também. Era o mesmo pagamento para todos. 1 denário, é o que vemos do versículo 9 ao versículo 12. Mas os homens que passaram o dia todo, o dia inteiro ali trabalhando, consideraram os salários injustos, pois eles haviam trabalhado, haviam realizado o grosso do trabalho sob o calor intenso do sol. Isso é interessante. O dia todo, já tinham feito quase tudo quando chegaram o último grupo, debaixo do sol escaldante, enquanto os outros haviam trabalhado durante apenas um curto período no frescor da tarde. É o que lemos dos versículos 11 ao 12. Quando o proprietário da vinha ouviu a queixa, ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou trabalhar por 1 denário? A pergunta dele. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti, o mesmo que lhe dei. Ou não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu, isto é, eu não tenho o direito de usar o meu dinheiro como eu quero. Ou você está com inveja porque eu sou generoso, conforme nós temos a tradução na NVI, versículos 13 ao 15. A queixa deste grupo que trabalhou o dia todo, você pode observar a seguinte expressão: tu os igualaste a nós. Trabalhamos todo dia, eles trabalharam apenas 1 hora, e tu os igualaste a nós. Eu imagino que eles estavam insatisfeitos com o que haviam recebido, até porque eles fizeram contas. Uma vez que ele começou a pagar os que chegaram por último, e ele deu 1 denário por 1 hora de trabalho, é provável que o primeiro grupo começou a fazer contas. Bem, 1 denário por 1 hora? No final, é provável que eu vou ganhar o quê? 12 denários? Porque se eu trabalhei 12 horas, né, eu vou fazer a soma, então 12 denários, quer dizer, eu vou receber o equivalente a 12 dias de trabalho. Mas quando chegou na vez deles, receberam exatamente o mesmo, conforme havia sido combinado com eles. O proprietário não os enganou, foi justo com eles. Eles receberam o que havia sido combinado, mas eles ficaram invejosos quando perceberam que aqueles que haviam trabalhado menos do que eles receberam igual. Isso não pode ser. Eles não suportavam a ideia de que alguém que havia trabalhado menos do que eles receberia o mesmo salário que eles. E de repente, então, aquela gratidão quanto à generosidade do proprietário da terra transformou-se numa amargura, transformou-se num ressentimento. Qual é o significado da parábola? É interessante observarmos aqui o prefácio e o epílogo. Nós temos aqui um inclusio. São dois provérbios na abertura e no fechamento da parábola. Então temos tanto no prefácio como no epílogo um único provérbio aqui. Se você observar o capítulo 19, no versículo 30, nós temos a expressão: muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E o mesmo provérbio ele é repetido no final da parábola, no versículo 16 do capítulo 20. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos. Há apenas uma pequena inversão. Primeiros, últimos, depois últimos, primeiros, mas os dois provérbios têm o mesmo significado. E nós encontramos um eco deste provérbio também na própria parábola, na expressão que lemos em Mateus capítulo 20, versículo 8, quando o proprietário instrui o administrador a como deveria pagar os trabalhadores. Quando ele diz: chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando com os últimos e terminando nos primeiros. É muito importante observarmos aqui este provérbio. Aí a pergunta que se faz é a seguinte: como pode o que termina primeiro ser o último e vice-versa? Como que é possível que começou primeiro
ser o último e o que começou por último ser o primeiro. Que lógica é esta? Numa corrida nós chamaríamos isso de um empate. De um empate técnico, literalmente. Todos atingem a linha de chegada absolutamente juntos. Os que começaram na frente, os que começaram por último, no fim, na cruzada da linha, todos chegam juntos. E os primeiros contratados e os últimos contratados da parábola receberam exatamente o mesmo salário, independentemente do número de horas que cada um trabalhou. Esse é o significado do provérbio. E o Senhor Jesus já abre o provérbio, já abre essa parábola antes com um provérbio, respondendo a Pedro, que havia dito: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E o que será de nós no seu reino? Havia uma ideia de fundo em Pedro de que eles seriam mais importantes do que os demais no reino. O Senhor Jesus disse que, de fato, eles receberão muitas coisas, 100 vezes mais no reino dos céus, tanto no presente com as bênçãos de Deus, como no mundo vindouro. Porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. E conforme lemos na parábola, não haverá distinção de pessoas, a salvação ela é igual para todos. Qual é a lição, portanto, espiritual que nós temos desta história, dessa parábola? É que Deus concede a mesma graça abundante a todos os que entram no seu reino. Que maravilha! Não importa, meus irmãos, durante quanto tempo você trabalhou no reino de Deus, na obra do Senhor. Não importa se as suas circunstâncias foram fáceis ou se elas foram mais difíceis. Se você for um seguidor de Cristo, quando a sua vida terrena acabar, você estará com Cristo. Os benefícios do reino são iguais para todos, porque fomos salvos apenas pela graça e por nada além da graça. Este é o princípio central desta parábola. É interessante também, quando você continua lendo o capítulo 20, você percebe que depois os discípulos debateram quem ficaria da direita ou à esquerda do Senhor Jesus no reino dos céus. Mesmo depois da parábola, eles não entenderam. Entre vós não será assim. É o princípio do reino. Nas epístolas e em outras partes do Novo Testamento, há referências bíblicas que falam acerca de diferentes galardões. Eu sei que você está agora se coçando. Pastor, mas eu já li sobre os galardões. Mas este não é o ponto salientado nesta parábola. Se você quiser aprender sobre galardões, leia 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 14 e 15. Mas não se esqueça também de ler Apocalipse, capítulo 4, versículos 10 e 11. Quando os 24 anciãos, com aquelas coroas nas suas cabeças, estiverem diante do trono de Deus Todo-Poderoso, é interessante o que eles vão fazer com as coroas. Eles vão retirá-las de suas cabeças e vão lançar sobre o trono de Deus. E vão reconhecer que o único digno de receber a glória, a honra, o louvor, é somente aquele que está sentado no trono para sempre. Ninguém diante de Deus consegue promover-se a si mesmo. Mesmo nos céus, todos reconhecerão esta glória, aliás, sobretudo nos céus, na presença de Deus, do Senhor da glória. Portanto, nós temos na Bíblia, sim, diferentes galardões, está prometido na palavra de Deus, mas esta parábola não está falando das recompensas, dos galardões, ela está falando aqui sobre salvação. Portanto, a questão aqui é sobre a igualdade na salvação. O céu em si, meus irmãos, não é uma recompensa que pode ser conquistado por nós com trabalho duro. Pastor, eu trabalhei duro, eu trabalhei intensamente, portanto eu mereço o céu. Aquele irmão trabalhou muito, merece menos. Isso não existe no reino de Deus. Não é assim que nos ensina a palavra de Deus. Em Cristo, conforme lemos em Gálatas 3, versículo 28, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Os últimos são primeiros e os primeiros últimos. Todos somos salvos pela graça de Deus, pela generosidade de Deus. Temos alguns princípios importantes aqui na parábola, meus irmãos. A parábola, ela aqui está repleta de princípios vitais, e incluindo alguns deles que são verdades centrais no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Primeira verdade que eu encontro aqui é que esta parábola
ela é sobre a misericórdia de Deus, sobretudo sobre a graça, sobre a generosidade, a misericórdia de Deus manifestada aos pecadores. É sobre a graça daquele que possui uma vinha e que, em sua misericórdia, concede benefício às pessoas que não os merecem. Na parábola, por exemplo, aqueles que chegaram ao final do dia não tinham como atender às exigências para receber um denário por dia. Foi pura graça daquele proprietário dar o denário a eles, porque um denário corresponderia a um dia de trabalho. E é interessante, se você fizer um estudo mais profundo, você vai descobrir que não era um salário baixo. Os diaristas ganhavam menos do que os contratados fixos. Mas ele ofereceu, por 1 hora de trabalho, o equivalente a um dia inteiro de trabalho. Portanto, eles não tinham como atender essas exigências normais aqui para ganhar o denário, mas receberam assim mesmo. O proprietário deu-lhes o denário. O primeiro grupo recebeu justiça. Os que começaram mais cedo receberam o que era justo. Receberam justiça. E todos os que vieram depois receberam graça e misericórdia. Era como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, você, desde o princípio da evangelização, você começou comigo, mas você não será superior aos que vierem depois de você e também crerem no Evangelho. Quando chegarem no reino dos céus, ambos serão salvos, igualmente salvos. Aqueles, entretanto, que receberam justiça, os que começaram antes, os que começaram logo às 6 da manhã, eles queixaram-se de terem sido vítimas de injustiça, alegando que o proprietário não era um homem justo. Porque eu trabalhei o dia todo, aquele trabalhou apenas 1 hora, você pagou o mesmo. Você não é um homem justo. Mas Deus, meus irmãos, nada nos deve, a não ser a sua ira, a sua punição por causa dos nossos pecados. Este é um ponto importante. Apesar disso, tudo que vem dele para nós, vem não porque nós merecemos, mas porque ele nos provê em sua misericórdia. Se Deus nos der o que for justo, será a punição, porque nós somos pecadores. Mas ele nos dá a sua graça em Cristo Jesus, através da salvação. O versículo 15 e 16 nos mostra também que é Deus quem soberanamente toma a iniciativa da salvação. E nós estamos estudando na escola dominical o livro do profeta Isaías, e você vai reparar que é sempre assim. Desde a queda do homem, foi Deus que foi ao encontro do homem no Éden. Não é o homem que vai em busca de Deus. E aqui na parábola vemos o mesmo. Tal como o proprietário que saiu à procura de trabalhadores para a sua vinha, é Deus quem toma a iniciativa da salvação. A fé cristã não prega que nós temos uma espécie de um caminho para subir para o céu, no sentido em que nós temos aqui uma escada que nos leva para o céu. Foi Deus que veio ao nosso encontro e nos leva para Ele. É Deus que nos leva para Ele. É Ele que desceu do céu. Não somos nós que subimos, mas Ele que veio para nos levar para Ele. É Ele quem procura e salva, é Ele quem traz os pecadores para o seu reino, conforme lemos na palavra do Senhor. Meus irmãos, embora as pessoas tenham que tomar uma decisão por Cristo, embora elas precisam decidir seguir a Cristo, em última análise, a salvação não é uma decisão humana. Deus é o autor e o consumador da fé. É o que nós lemos em Hebreus 12, versículo 12. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, nos atraiu para Ele com cordas de amor. 1 João 4, versículo 19. Nossa salvação ela é exclusivamente obra de Deus. E esta é a razão principal pela qual não temos direito de fazer exigências a Deus e nem pôr limites ao que Ele dá para outra pessoa. Então a queixa e a revolta dos primeiros trabalhadores não fazia nenhum sentido. Como a nossa queixa, a nossa revolta pela generosidade de Deus para com os piores pecadores deste mundo, não fará nenhum sentido se assim fizermos. A generosidade de Deus confunde o orgulho da natureza humana, não tenha dúvida. Ela não permite que o homem se glorie em justiça própria. A doutrina da graça, ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela é das mais difíceis de ser aceitas pelos homens, por causa do orgulho humano. Deus continua, meus irmãos, a chamar pessoas para o seu reino.
é o terceiro aspecto, o terceiro princípio que eu encontro nessa parábola. Deus continua a chamar pessoas para o seu reino. O proprietário voltou à praça da cidade em busca de trabalhadores. Diversas vezes ele foi à praça buscar trabalhadores para a sua vinha. Você observa que é impressionante como ele vai o tempo todo atrás de trabalhadores. Era muito trabalho a ser feito. E ele estava sempre indo em busca de trabalhadores. Ao longo de toda a história humana, meus irmãos, e em cada fase da vida de um ser humano, Deus está chamando pessoas para o seu reino. É o que eu entendo à luz dessa parábola. Jesus, ele disse em João, no capítulo 9, no versículo 4, que enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Palavra de Jesus. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Portanto, a redenção, ela continua até o juízo. Enquanto não chegar o juízo, a redenção continua. E aí, meus irmãos, é importante entendermos isso. Não sei se você já percebeu e tem notado isso. Esse juízo está vindo. Mas a redenção continua até lá, até o juízo final. Deus, ele sempre dá mais do que merecemos. Este é um outro princípio da parábola. Deus sempre dá-nos mais do que merecemos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Tiago, capítulo 1, versículo 17. E tudo que recebemos, que não seja a condenação eterna, é mais do que merecemos. Deus é gracioso e sempre deveríamos celebrar a sua graça abundante. Portanto, meus irmãos, não há espaço para que o cristão fique ressentido com a manifestação da graça de Deus aos outros. Porque o que merecemos, na verdade, é a ira de Deus, é a justiça aplicada de Deus contra nós pecadores. Mas Ele, pela graça, nos salva em Cristo Jesus. O dono da vinha, ele repreendeu aqueles por sua inveja, conforme o versículo de número 15. São maus os teus olhos porque eu sou bom. A bondade daquele proprietário da vinha irritou os primeiros trabalhadores. Não devemos nutrir, meus irmãos, nenhum sentimento de ressentimento por causa da bondade de Deus. Se você fica ressentido porque Deus é bom com alguém, ou foi muito generoso com alguém, se você fica ressentido com Deus por causa disto, porque Ele não eu, porque eu que fiz tanto, o Senhor fez aquilo por Ele. Se você ficou assim, não fique triste, mas eu tenho que te dizer isto, você não é melhor do que os fariseus. Mas o Senhor hoje exorta-nos, nesta manhã, a celebrarmos a glória da graça de Deus. A natureza humana é assim. E é interessante que os próprios discípulos de Jesus também tinham essas ideias. Tanto é que o Senhor Jesus estava exortando os seus discípulos, instruindo os seus discípulos. E nesta manhã estamos ouvindo as palavras de Jesus para nós. Não são palavras do pastor Leonardo, não são palavras de uma instituição humana, de um movimento evangélico, do grupo batista. São palavras de Deus através do Senhor Jesus no seu santo evangelho. Deus, meus irmãos, nunca está em dívida conosco. Nunca. Quando lemos, por exemplo, Lucas capítulo 17, versículo de número 10, aprendemos que mesmo depois de havermos feito tudo, continuaremos a ser servos inúteis. Nunca encheremos a medida. Nunca atingiremos o patamar. Nunca preencheremos os requisitos. Só Cristo. Só Ele pôde fazer isto, como nosso representante. E também como nosso substituto. Morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. O quinto princípio que eu encontro, e nós temos muitos princípios, eu não posso falar de todos, eu fiz a seleção dos principais que eu encontrei, é que no reino dos céus, muitos que agora são os últimos serão os primeiros, e muitos que agora são os primeiros serão os últimos. É o que vemos em Mateus 19:30 e capítulo 20, versículo de número 16 também.
E aqui eu vejo algo interessante, versículos 8 e 9, você pode observar isso. Deus nunca permitirá, meus irmãos, guarde isso na sua mente, Deus nunca permitirá que os ramos mais antigos de sua igreja, desta videira, olhem com desdém para os ramos mais recentes. Deus nunca permitirá que os ramos mais antigos olhem com desdém os ramos mais recentes da sua oliveira. Os princípios do Evangelho. Por exemplo, os coletores de impostos, os publicanos, não é? Também temos aqui as prostitutas, os mendigos, os cegos, que se arrependeram e creram no Evangelho. Eles compartilharão a mesma vida eterna como aqueles que serviram durante toda a sua vida, como aqueles que pregaram o Evangelho a milhares e até mesmo como aqueles que morreram como mártires de Cristo. Quando comparamos uma vida com a outra, ficamos assim, bem, isto há uma diferença enorme, esse tem muito mais mérito do que aquele, mas a graça nos nivela a todos. Somos pecadores e dependemos da graça de Deus. Por favor, não entenda que eu estou dizendo para você que aquele que se entrega ao pecado e aquele que luta contra o pecado são pecadores, são falhos, mas que é tudo igual. Um dia eu posso tratar aqui acerca das consequências do pecado e das gravidades do pecado, porque isto existe também. Eu estou dizendo que no que tange a salvação, no que tange ao céu, no que toca a ser salvo, é unicamente pela graça de Deus, em Cristo somente. Outro ponto importante é que a graça, neste texto e no Evangelho, é demonstrada como sendo abundante até mesmo para o maior dos pecadores. Esta é a razão que nós temos para louvar a glória da graça de Deus e também para nos regozijarmos com aqueles que receberam desta mesma graça. Ao invés de ficarmos ressentidos, porque o Senhor resolveu salvar aqueles que para nós são proscritos e que não deveriam ser salvos, ao invés de ficarmos chateados, temos que nos regozijar com Deus, nos regozijar com a salvação deles, pela graça de Deus manifestadas a eles também. Para finalizar, na conclusão, meus irmãos, eu quero voltar àquele aspecto que eu comecei na introdução. E com uma pergunta que eu me proponho a responder numa reflexão com os irmãos aqui nesta manhã. Alguma vez você já refletiu sobre o contraste que existe entre Judas Iscariotes e o ladrão na cruz? Lembre-se que havia 3 pessoas sendo crucificadas. No centro, o Filho de Deus, o Messias de Deus, o Deus homem, o Senhor Jesus Cristo. De um lado, um ladrão, e de outro lado, outro ladrão. Pessoas criminosas. Vemos que um deles se arrependeu. É interessante que um estava morrendo no pecado, o outro estava morrendo para o pecado, e no centro estava um morrendo pelos pecadores. 3 situações diferentes. Um condenado, um salvo e o Salvador no centro. Mas observe que existe um contraste muito grande entre Judas Iscariotes e este ladrão que se converteu na cruz. Judas Iscariotes, meus irmãos, de acordo com o Evangelho, ele era um discípulo de Cristo, membro do círculo dos 12, daquele círculo íntimo dos 12 discípulos de Jesus. Ele pregou, evangelizou e até recebeu o poder de curar enfermidades, é o que lemos em Lucas 9, versículo 1. Recebeu poder para curar enfermos. Ele parecia ser um discípulo modelo. É interessante que quando o Senhor Jesus predisse que um dos 12 o trairia, ninguém apontou para Judas. E os outros discípulos confiavam tanto nele que o nomearam, o elegeram para ser até mesmo o tesoureiro do grupo, conforme lemos em João capítulo 13, versículo 29. Conforme lemos também mais a seguir, vemos que este homem, apesar de tudo isso, ele traiu Jesus e encerrou sua própria vida cometendo suicídio e entrou na condenação eterna. Ele era um traidor, um filho da perdição.
E as palavras, meus irmãos, de Cristo sobre ele, em Marcos capítulo 14, versículo 21, são assombrosas. Olha o que o Senhor Jesus disse acerca de Judas Iscariotes. Ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Marcos 14, versículo 21. Temos aqui um homem que andou com Jesus, foi discípulo de Jesus e terminou condenado. Não foi salvo. Nunca foi. E um dia eu vou explicar por quê. Eu não tenho tempo para fazer isso aqui hoje, mas depois leia em casa João capítulo 13. Pode auxiliá-lo nesse sentido. O ladrão na cruz, por outro lado, era um criminoso, meus irmãos. Ele é chamado de ladrão em Mateus 27, 38. Originalmente, ele deveria ter sido executado com Barrabás, um revolucionário e assassino, conforme lemos em Lucas 23, versículo 19. Ele era claramente um homem mau, não há dúvida, pois nas primeiras horas da crucificação do Senhor Jesus, ele e o seu parceiro de crime, nesse caso, parceiro de crime, zombavam do Senhor Jesus junto com a multidão enfurecida. Mateus 27, versículo 44. No início, eles diziam: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Eles estavam juntos fazendo isso, logo no início. Mas esse criminoso endurecido, de acordo com o texto sagrado, ele vivenciou uma surpreendente mudança de coração. Literalmente, nos últimos minutos de sua vida, ele confessou o seu pecado. Quando você lê Lucas capítulo 23, versículos 41 ao 43, vemos que ele fez uma simples oração: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lá em Lucas, depois 23, 42, continua: no mesmo dia, o texto nos mostra que ele foi salvo e foi para o paraíso, quando o Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este ladrão, meus irmãos, ele não havia feito nada para merecer o céu. O que esse ladrão fez para merecer o céu? Ele não fez nada. Ele foi salvo nos últimos minutos da sua vida, pouco antes ele estava ainda blasfemando. Meus irmãos, ninguém que pecou, guarda isso na mente, ninguém que pecou tem o direito de reivindicar a bondade de Deus. Justiça plena significaria morte imediata para todo pecador, pois diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Quando você diz assim: Senhor, aplica a sua justiça sobre cada um de nós agora, pura justiça. Se você não clamar pela misericórdia, mas pela justiça, seria morte para todos, condenação eterna para todos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. A Bíblia diz, meus irmãos, que Cristo ele expiou completamente os pecados daqueles que confiam nele. Ele morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Romanos 5, 8. E visto que Cristo tomou sobre si a penalidade do pecado, Deus pode justificar o pecador que crê sem comprometer a sua justiça. Isso você vai encontrar em Romanos capítulo 4, versículo 5. Como que Deus pode perdoar um pecador e continuar sendo justo? Esse é o dilema do Evangelho. E é por isso que ele enviou o seu Filho para pagar a penalidade deste crime. Porque se Deus nos perdoasse sem um sacrifício de substituição no lugar de quem o cometeu, se não houvesse um pagamento, Deus seria injusto. Mas diz a Bíblia que Deus não tem um culpado por inocente, como diz o profeta Naum no capítulo 1. Mas ele vai executar a sua justiça. E é interessante que ele enviou o seu Filho, seu próprio Filho, para receber em lugar e em favor de todo aquele que crê este justo castigo para a salvação daquele que crê. E aí continuamos lendo a carta aos Romanos e descobrimos que Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo. Para manter a sua justiça, ele enviou o seu Filho para ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso está em Romanos 3, versículo número 26. Como diz a Escritura: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo de número 9. E, por fim, eu queria ressaltar algo muito importante. Tenhamos, irmãos, o cuidado de não supor, com base nesta parábola, que é seguro adiar o arrependimento para os últimos anos da nossa vida. Que bom, pastor, que você falou isso, porque eu vejo Timóteo se arrependendo ainda jovem, mas eu tenho uma vida inteira pela frente, e eu gostava de aproveitá-la, fazendo tudo que este mundo tem para oferecer e gastando a minha vida como eu quero, sem seguir Jesus. Aí, pastor, no final, quando eu estiver bem velhinho já, no fim da vida, nas portas do inferno, eu quero entrar nas portas do céu com arrependimento, como foi o caso do ladrão na cruz. Alguém pode se consolar nesse sentido e tentar adiar a sua decisão. Mas este pensamento, meus irmãos, é uma ilusão das mais perigosas. Sabe por quê? Pouquíssimas pessoas são salvas no leito da morte. Não se choque. Há muitas pessoas que não se salvam no leito da morte. Como escreveu Charles Riley, um dos ladrões sobre a cruz foi salvo. Não havia dois? Haviam dois, não é isso? Um foi salvo para que ninguém se desesperasse da salvação. É possível ser salvo mesmo nos minutos finais. É possível ser salvo. Essa mensagem é muito importante. Mas somente um, para que ninguém se iludisse. Porque há pessoas que pensam que podem adiar a sua decisão. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2: Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Portanto, eu convido você que ainda não tomou esta decisão, eu convido você que ainda não reconheceu a sua necessidade espiritual, não reconheceu ainda que é um pecador. Você sabe que é, mas talvez não tenha ainda dito isso para Deus, não tenha confessado ainda o seu pecado. Eu convido você a se arrepender dos seus pecados para com Deus e a colocar toda a sua confiança no Senhor Jesus. A Escritura promete que todo aquele que se arrepende e crê pela graça de Deus somente, com base no sacrifício expiatório de Cristo, pelo seu sangue derramado, é salvo, recebe salvação. Eu convido você a ficar de pé comigo, por favor. Nós iremos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos pela manifestação da sua graça em nossa vida. Nós reconhecemos que não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas que pela graça fomos salvos para as boas obras. Nós somos trabalhadores nesta vinha, Senhor, e somos gratos porque o Senhor nos chamou. Somos gratos porque na sua santa convocação o Senhor nos colocou para trabalhar nesta vinha, para servi-lo. E nós queremos, ó Pai, manifestar a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos deu mais do que merecemos. O Senhor nos salvou. Através do sangue de Jesus na cruz, o Senhor nos lavou, nos limpou, nos purificou de todo pecado e de toda injustiça. De modo que agora em Cristo, o nosso relacionamento com o Senhor não é mais em termos de ira, mas em sim de graça e misericórdia. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que aplique esta palavra em nossos corações e que possa produzir a transformação necessária em nossas vidas. Queremos, ó Pai, a cada dia crescer em comunhão com o Senhor e também que cada um de nós seja a cada dia moldado pelo Senhor e que o Senhor possa esculpir em nós o caráter de Cristo, que possamos ser semelhantes ao Senhor Jesus a cada dia mais. Remova de nós, ó Deus, aquilo que não agrada ao Senhor. Santifica-nos pela Tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, neste dia. Dai-nos uma semana de paz, uma semana
na tua presença. Proteja-nos e guarde-nos, ó Pai, porque sabemos que se o Senhor não guardar a casa, em vão guarda e vigia o sentinela. Sabemos que nossa vida está nas tuas mãos. Faremos tudo o que o Senhor nos manda fazer, lutaremos para cumprir os princípios que o Senhor nos deixou, mas sabemos que estamos nas tuas mãos e que dependemos absolutamente da tua misericórdia, da tua graça. E nós também, juntos com aqueles que são salvos, nos regozijamos. E nós, ó Deus, celebramos hoje a glória da tua graça na salvação dos pecadores. E nós, como pecadores, ficamos gratos ao Senhor, sempre gratos, por ter nos salvado e por estar conosco e ser, ó Deus, o nosso Pai que está no céu. É assim que oramos em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém.